Ok, meus amigos, nós vamos dar início a mais uma videoaula. A nossa videoaula é sobre técnicas de amostragem de fauna, né, que é o que é também o título do vosso tema de disciplina. Pronto, como vocês sabem, meus amigos, a amostra é todo o dado, toda a informação que nos é útil para qualquer estudo. No entanto, para se obter essa amostra, nós precisamos de fazer um levantamento. Porém, este levantamento ela deve ser feita com determinados métodos, determinadas técnicas que são utilizadas, no caso, para o levantamento da fauna. Primeiro, temos que saber que para garantirmos a qualidade dos resultados do nosso trabalho, é necessário que nós tenhamos amostra com alguma qualidade. Portanto, a nossa amostra deve necessariamente representar alguma qualidade para que tenhamos também os nossos resultados do nosso trabalho, do nosso levantamento, da nossa monitorização com alguma qualidade. Se fizermos um levantamento da nossa amostra, nesse caso, com alguma qualidade, com algum rigor, com alguma perfeição, logo o trabalho que estamos desenvolvendo também terá resultados satisfatórios. Pronto, então, de qualquer das formas, há essa qualidade exigida e também há uma quantidade exigida. Ou seja, a nossa amostra precisa ter uma qualidade e precisa ter uma quantidade. Portanto, a quantidade ela é definida pelo investigador. Portanto, o estudante, o professor, o aluno, o técnico da área é que define a quantidade da amostra que ele quiser apresentar no seu trabalho. Mas realçar aqui que a amostra, ou seja, a amostra que nós vamos ter num determinado trabalho, essa amostra deve justificar, não é, a qualidade do trabalho que nós queremos ter. Ou seja, a quantidade da amostra deve justificar a qualidade da amostra que nós queremos apresentar. No entanto, a quantidade ela é preferencial do investigador, mas deve justificar a qualidade que nós queremos ter na nossa amostragem. Por exemplo, nós se quisermos um trabalho com qualidade, imagine que nós queremos identificar a percepção dos alunos da Universidade Metodista sobre mamíferos domésticos. Por exemplo, nós vamos identificar umas 4 imagens, né? Vamos colocar numa folha e vamos ir inquirindo, fazendo inquérito aos alunos da Universidade Metodista. Portanto, esse inquérito ela vai representar uma amostra. Qual é a amostra? Alunos, né? A amostra vai ser alunos da Universidade Metodista. Portanto, a quantidade nós vamos identificar. Precisamos, por exemplo, de 1.000 inquéritos, 5.000 inquéritos, 12.000 inquéritos para justificar a qualidade dessa amostra. De realçar que, normalmente, a amostra ela deve ser significativa ao número total da população que é inquirida. Por exemplo, se a população inquirida, se a população de determinado espaço, ela a 100% representa, por exemplo, 1.000 pessoas, nós devemos, no mínimo, inquirir 100.000 pessoas. 1.000 pessoas, temos que inquirir 100 pessoas. Se 1 milhão de pessoas, temos que inquirir 100.000 pessoas. Então, temos que
justificar a quantidade com esse tipo de percentagem. Este é o primeiro aspecto. Para além da questão da quantidade e da qualidade que nós temos nas nossas amostras, nós também devemos verificar determinados aspectos que interferem no processo de amostragem. Aqui então vamos entrar para o processo da justificação do porquê que se deve fazer um levantamento da fauna. Prontos, como eu disse anteriormente, esses estudos, esses levantamentos, monitorização, a princípio servem para fazer uma avaliação do estado de conservação da biodiversidade. No caso, nós identificamos uma determinada espécie faunística e vamos fazer uma avaliação, né? Uma avaliação para fazer a caracterização ou para fazermos a monitorização. Quando nós estamos fazendo a caracterização, é para identificarmos a estrutura e o funcionamento desse ecossistema, não é? do papel dessa espécie nesse ecossistema. E quando nós estamos a fazer a monitorização, é para identificar a quantidade, a qualidade do estado de conservação dessa mesma biodiversidade ou dessa espécie nessa biodiversidade. Portanto, de determinada forma, o levantamento ou inventário da fauna são feitos de estudos técnicos que visam identificar a diversidade de espécies, animais ocorrentes em uma área e em um período. Este procedimento caracteriza e avalia o estado de conservação da biodiversidade. Uma amostra, como nós dissemos, a qualidade dela pode nos facilitar não só o processo de conservação, mas também como a criação de um plano específico para a conservação de determinadas espécies dentro dessa biodiversidade. Portanto, aqui nós estamos começando a entrar no porquê ou para que serve esse levantamento. Primeiro é que devemos identificar, depois ela serve para avaliar e para a criação de um plano de conservação da biodiversidade. Então, é muito importante que se possa fazer esses tipos de levantamento para o estudo da biodiversidade. Esse é o primeiro aspecto. Depois, para além desses aspectos, nós temos que identificar, antes mesmo algumas técnicas que nos ajudam à elaboração e captação das nossas amostras. E uma delas é a criação ou a determinação de pontos de amostragem. Ou seja, quando nós vamos fazer uma captura de uma amostra, nós precisamos identificar os pontos de amostragem. O que são pontos de amostragem? Os pontos de amostragem são os locais escolhidos para fazer a captura das nossas amostras. Porém, a escolha desses pontos de amostragem, elas devem significar, que nós já dissemos anteriormente, a qualidade e também justificar a quantidade. Imagine, por exemplo, que você quer estudar a fauna selvagem. Não vais escolher um ponto de amostragem nas zonas suburbanas, porque ali não vamos encontrar a fauna selvagem. Nós temos que ir até as savanas, as florestas, para identificarmos a fauna selvagem. Esse é o primeiro aspecto. Um outro aspecto tem a ver com a influência desses pontos de amostragem em determinado local onde a gente quer fazer o levantamento do estudo. O que isso quer dizer? Por exemplo, queres estudar os anfíbios. Qual vai ser o nosso ponto de amostragem? Nós já sabemos que devemos identificar as zonas úmidas para servirem como zonas de amostragem e conseguimos identificar os nossos anfíbios. Quais são essas zonas úmidas? Estamos a falar de lagoas, lagos,
rios, estuários, né? Lagoas, lagos, rios, estuários, pântanos, pântanos e outros locais onde nós podemos encontrar esses anfíbios. Portanto, nós não vamos procurar anfíbios em desertos. Por quê? Porque, de acordo com a nossa amostra, a sua zona de amostragem são específicas em função do tipo de habitat preferencial para essa espécie ou para esse tipo de fauna. Se nós tivermos que identificar a ictiofauna, temos que procurar zonas úmidas. Se nós queremos identificar répteis, nós temos que procurar zonas onde habitam répteis, rochas, montanhas, savanas, etc, etc. Portanto, é dessa forma que nós temos que passar a identificar as nossas zonas de amostragem. Um outro aspecto muito importante a ter em conta a nossa zona de amostragem são as interferências que podem aparecer nestas zonas de amostragem. Quando nós falamos das interferências, nós estamos a falar da atividade antropogênica presente no local, primeiro, nós temos que identificar a atividade antropogênica que interfere na estrutura e no funcionamento desse ecossistema. Para além de identificarmos a atividade antropogênica, temos que identificar as atividades, as atividades intrínsecas e extrínsecas que também estão envolvidas. As atividades intrínsecas são aquelas que envolvem a mesma espécie, as atividades intrínsecas são aquelas que envolvem espécies diferentes, como no caso, ameaça sobre predação, consumo do alimento, espaço e etc. Portanto, temos que identificar não só a predação, como também a competição inter e intraespecífica. Esses dados são importantes porque quando nós tivermos que qualificar a nossa amostra, nós vamos ter em conta porque servem para o processo de elaboração do plano de conservação daquelas zonas. Porque senão mesmo, imagine, nós queremos estudar aves, aves migratórias numa determinada costa. Vamos identificar essa costa e temos que identificar as atividades antropogênicas que interferem na estrutura e no funcionamento dessas aves naquele local. Por exemplo, vamos chegar e vamos deparar que no local onde as aves fazem o processo de reprodução ou fazem o processo de alimentação está com lixos ou resíduos sólidos, português técnico. Portanto, aí temos certeza de que a zona onde as aves realizavam determinado processo está contaminada. Quando nós fazemos o levantamento das nossas aves, imagine que nós fizemos o levantamento em 2015 e obtivemos um número de 100 aves naquele local. Estamos a fazer agora em 2021, vamos obter um número de 10 aves naquele local. Nós podemos concluir que, por interferência da atividade antropogênica, há uma redução do número de aves, do número de amostra naquele local. Ou podemos identificar, por exemplo, ter atenção, por exemplo, à presença do número de peixes. As aves, pode ser que as aves são carnívoras, alimentam-se de peixes, e vermos que houve uma redução da quantidade de peixe. Logo, vamos ter uma redução da presença de aves naquele local. Por quê? Porque não há muita alimentação disponível naquele local. Portanto, há uma necessidade, quando nós estamos a fazer um levantamento e quando nós estamos já no nosso local de amostragem, identificar as situações que interferem no funcionamento e na estrutura daquele ecossistema. De modo que, quando estivermos a caracterizar, a avaliar, a identificar a diversidade daquele ecossistema, nós podemos correlacionar alguns determinados aspectos à debilidade do funcionamento destes ecossistemas. Do outro aspecto
que nós acreditamos ser o último é a questão dos transetos. O que é um transeto? Um transeto é uma delimitação do espaço em que nós queremos fazer essa amostragem. Imagine, por exemplo, que você quer estudar térmitas no Parque Nacional da Quissama. Tu não vais explorar os 9.662 quilômetros quadrados que o parque tem. O que é que vais fazer? Vais determinar um espaço para servir de local de amostragem. E esse local de amostragem deve representar, como já dissemos anteriormente, deve representar, ou seja, o teu transeto deve representar, os 9.000 quilômetros quadrados, 900 mil, desculpa, 900 mil quilômetros quadrados que o Parque Nacional da Quissama tem. Portanto, ela deve ser representativamente significante para escolhermos como transeto naquele local. Este é o que nós chamamos de transeto. Por exemplo, vais estudar as térmitas. Deves identificar um local aleatoriamente e marcar os 4 pontos de georreferenciação, porque imagine que é um local onde não tem nenhum indicativo, então não podes escolher só assim, depois sair e quando tiveres que voltar, se esqueceres do local. Deves marcar os pontos de georreferenciação, que são os pontos, as referências geográficas, para que na continuidade do trabalho possas identificar o local onde estavas trabalhando no dia anterior. Esse é um aspecto. Depois, esses transetos devem obedecer à quantidade da amostra que nós queremos ter para garantir a qualidade da nossa amostra. Os transetos, elas podem ser escolhidas de forma aleatória, no caso daqui do exemplo das térmitas, mas também elas podem ser preferenciais. De que maneira? Por exemplo, queres estudar a margem, ou seja, queres estudar os indivíduos do zooplâncton da margem do rio que está dentro do Parque Nacional da Quissama. Então, o teu transeto ela é preferencial. Você prefere estudar o zooplâncton que está ali na margem do rio. Portanto, como nós dissemos, ela pode ser aleatória ou pode ser preferencial. Então, meus amigos, nós vamos terminar por aqui a nossa aula virtual e esperamos que alguma dúvida possam deixar e nós vamos esclarecer ao longo do tempo em que estivermos juntos. Muito obrigado.